ainda falando de beleza, é claro que a gente não pode deixar de falar no nosso programa, gente, sobre o caso do peeling de fenol que matou o empresário em São Paulo no dia 3 deste mês. O nome dele é Henrique Silva Chagas, de 27 anos. Ele morreu após ser submetido ao procedimento que foi realizado por uma influenciadora digital e dona da clínica de estética. Ele chegou à unidade acompanhado do namorado, Marcelo Camargo, e de acordo com o boletim de ocorrência, ele passou por uma limpeza de pele e uma aplicação de anestésico, seguida de uma raspagem para receber o composto orgânico, o fenol. Após a aplicação da substância, o Marcelo saiu da sala e aguardou o fim do procedimento. Depois de um tempo, ele pôde entrar novamente. Foi aí quando o Henrique começou a passar mal, a respirar muito forte pela boca, chegou a tentar pedir socorro. A Natália, que foi a responsável pela aplicação do fenol, e as funcionárias vieram ali, como vocês estão vendo, socorreram. Acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, que constatou a morte na própria clínica. Para falar deste assunto, nós estamos ao vivo. A Aline está como a dermatologista, especialista, inclusive, aqui em Maringá, em aplicação de peeling de fenol, para falar dos cuidados e orientações para quem for fazer este procedimento, não é, Aline? Isso mesmo, Andréia. Na verdade, a gente estava até conversando aqui, eu estava conversando com a Patrícia, para entender um pouquinho, e ela estava comentando coisas que, quando a gente vê, né, por exemplo, a morte desse empresário, a gente não entende a dimensão que é isso. Patrícia, eu acho que a primeira coisa é explicar um pouquinho o que é esse peeling, por que ele ficou tão famoso assim? O peeling de fenol é um tipo de queimadura, uma queimadura química controlada. Ele é comparado a uma cirurgia. Eu gosto de chamar ele, e muitos profissionais chamam assim, de cirurgia sem cortes. Então, você, através de um conjunto de substâncias químicas, você destrói a pele do paciente e elimina a maior parte das coisas ruins, por exemplo, rugas, manchas, cicatrizes de acne, e depois você vai conduzindo essa pele para que ela cicatrize da melhor maneira possível. Né? Então, um peeling de fenol, por mais leve que seja, ele nunca é leve, ele sempre é uma intensa queimadura que vai reorganizar o seu tecido todo, a fim de te levar a ter uma pele mais bonita, mais saudável. E ele exige protocolos muito claros de segurança, porque sim, ele é cardiotóxico, e o que eu imagino que tenha acontecido, o que se especula no meio médico que tenha acontecido acerca do óbito desse rapaz, é que, além de ter usado o fenol, como o fenol ele é doloroso, né, a maioria dos profissionais usa também anestésico e precisa usar para dar um conforto mínimo. Só que o anestésico também é cardiotóxico. Aí você pode ter, provavelmente ele somou a cardiotoxicidade do fenol com a cardiotoxicidade do anestésico, aquele coração não resistiu e o paciente veio a óbito. Agora, isso é impossível de acontecer se o paciente estiver monitorado. Então, isso é o mínimo de precaução e de cuidado que se tem que ter frente a um paciente que você está cuidando com peeling de fenol, que é pôr um monitor cardíaco e saber conduzir. Porque se você está aqui, ó, monitorado, e eu fazendo um peeling de fenol no seu rosto, e o teu eletrocardiograma ali, o teu monitor começa a mostrar que o coração está tendo arritmia, você ainda não está sentindo nada. Eu consigo perceber que aquilo não está legal, a gente faz as medicações, toma as providências adequadas, o seu coração volta a bater tranquilamente, para nunca, jamais, você nem fica sabendo que aconteceu um problema, porque os protocolos de segurança são para isso, são para proteger, causar só a parte boa. Todo mundo quer ver só a parte boa, né, dos procedimentos estéticos, e é justo que seja assim. Então, deveria ter sido num centro cirúrgico. Sempre deveria ser ou depende do caso? Não, os casos mais leves podem ser realizados em consultório, desde que devidamente monitorados. Todos os meus pacientes são submetidos a monitor cardíaco. A não ser esses pacientes que fazem um peeling de fenol muito leve e muito localizado, como num caso que eu trouxe para vocês. Esse realmente dispensa o uso de monitor cardíaco, mas não dispensa um profissional que saiba entender de pele. Porque mesmo um peeling leve, se você usar uma quantidade muito grande, ele pode se tornar pesado e profundo pelo volume. Então, isso de um profissional dizer assim, mas eu fiz um peeling de fenol leve. Opa, leve quanto? Porque mesmo que a fórmula seja uma fórmula leve, se você usar um volume muito grande, ele vira um peeling de fenol profundo com todos os riscos
envolvidos, né? Então, eu acho que o alerta tem que ser feito não é para que as pessoas fiquem com medo, não, para que as pessoas se previnam. Porque se todo mundo ficar com medo, daqui a pouco ninguém atravessa a rua. É perigoso atravessar a rua, só que você vai fazer isso de uma maneira responsável, né? Senão você fica preso, você nunca mais vai para lugar nenhum, você não atinge os seus objetivos, né? Então, a gente tem que viver, tem que ser feliz, tem que correr atrás dos seus sonhos, sim, mas com muita segurança, tanto para atravessar a rua quanto para fazer o peeling de fenol. E se o profissional não entende o mínimo de pele, de infecção bacteriana, de infecção viral, por exemplo, de pele, que pode acontecer em qualquer peeling de fenol, por mais superficial que seja, ele pode ter complicações, inclusive locais, não apenas sistêmicas e levando a óbito. Esse foi um caso extremo, absurdo, né? Tenho até que parabenizar um deputado de São Paulo, Rogério, que está com um projeto de lei tramitando no estado de São Paulo para tornar obrigatório que o peeling de fenol seja feito apenas por médico e, de preferência, médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos. Agora, na minha opinião, esse debate ele precisa ser levado para o âmbito nacional, para a esfera federal, chamar os conselhos de farmácia, os conselhos federais de dermatologia e chamar toda mesmo a comunidade para discutir e fazer de tudo para proteger a população, para que ninguém fique sem os benefícios, para que os benefícios continuem acontecendo, mas da maneira mais segura possível. Patrícia, muito obrigada por participar. Acho que ficou muito claro, André, que a pessoa que tem um sonho, que quer fazer algum procedimento nesse sentido, busque de fato então um profissional. E claro, esse caso foi absurdo, foi extremo, né? E a Patrícia explicou, acho que com muita clareza, e a gente conseguiu entender muito bem que, de fato, se você tem essa vontade, busque por alguém que vá garantir essa sua segurança. Obrigada, Aline, doutora Patrícia Bottini, pelas explicações sobre este caso. E a influenciadora que aplicou o fenol no rosto do empresário teria comprado um curso, gente, pela internet. Olha esse absurdo. Esclarecer os fatos. Essa farmacêutica é suspeita de exercício ilegal de medicina. Isto para o delegado da cidade de Campo Belo, São Paulo, que investiga a morte de um paciente após passar por um procedimento de peeling de fenol. O pedido de investigação deve ser levado à Polícia Civil do Paraná, porque a farmacêutica Daniela Stuart vendeu um curso online do procedimento a Natália Becker, a influencer que está sendo investigada pela morte do empresário em São Paulo. A farmacêutica, que mora em Curitiba, diz que Natália nunca foi sua aluna, que ela comprou um curso de vídeos online, um curso conceitual, que o tipo de peeling de fenol que ensina é diferente do que pode ter provocado a morte do empresário. Peeling de fenol profundo, ele tem uma concentração maior de fenol, no qual sim, deve haver um monitoramento, porque o fenol sendo absorvido no organismo, ele pode sim ocasionar ataque cardíaco. Não ensino profundo. Eu ensino peeling de fenol médio, no qual a concentração é muito mais baixa, menos da metade do que usado no fenol profundo. Doutora Daniela é uma profissional habilitada para fornecer esse curso conceitual. O ponto central aqui, que está faltando ser divulgado, é que, em verdade, quem não possuía a habilitação para atuar era a Natália. A influencer teria terminado o curso online, em que pagou R$500, no dia 8 de junho. E o dono do pet shop, Henrique Chagas, morreu dias antes disso. Ela conclui o curso após a data dos fatos, para ter um álibi. Para a defesa da farmacêutica, é um absurdo qualquer ligação de sua cliente à morte do empresário. Temos muito a contribuir com a investigação e elucidação do caso. Doutora Daniele não é investigada aqui. É injusto tentar vinculá-la a esse caso. Não há nexo causal. Como eu disse, Natália sequer, antes da data do fato, havia sido aluna da doutora Daniele. Meus sentimentos pela família. Jamais tive a intenção de ocasionar nenhum dano, né? Vim aqui à imprensa para poder esclarecer os fatos e dizer que Natália não é habilitada, Natália não realizou o meu curso, Natália não seguiu o meu protocolo e é injusto o que está acontecendo, vincular minha imagem a uma pessoa que ocasionou tanta dor.